Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nessa sexta-feira pra gente falar sobre o time do Bahia, sobre o mercado de transferências. Saiu uma notícia ontem no Sport TV de que o Bahia estaria fechando com um zagueiro argentino. No vídeo de hoje eu quero falar tudo sobre isso com vocês, né? Foi anunciado ontem, né, essa notícia. Quero falar com vocês aqui um pouco sobre isso. Quero falar também com vocês sobre as últimas notícias, né, relacionadas ao Bahia. Então já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, para nos ajudar a chegar a 20 mil inscritos e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo falando justamente sobre a equipe do Bahia, falando sobre o mercado de transferências e trazendo as últimas notícias. Muito vem se repercutindo, né, sobre as últimas notícias de que o Bahia fechou com o João Paulo, de que o Bahia fechou com o Matheus Sanabria, de que o Bahia fechou também com o zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, que pertencia ao Vasco da Gama. E aí a gente faz uma comparação em relação ao ano passado. Eu me lembro muito bem no início aqui da janela de transferências, nos vídeos que a gente fazia falando sobre o mercado, que muita gente comentava: o Bahia não vai contratar ninguém, o Bahia não vai trazer ninguém, e eu sempre falava: não, meu povo, o Bahia tá assim se movimentando no mercado, o Bahia tá assim procurando nomes. É bem verdade que tá demorando para anunciar jogadores, é bem verdade que tá demorando para sair as notícias relacionadas aos reforços, mas o Bahia vai sim contratar nessa janela, porque o time sabe que precisa se reforçar, o time sabe das carências que o elenco tem. E aí nos comentários era sempre, né, você tá dando fake news, você tá dando notícia falsa, isso não vai acontecer, o Bahia não vai contratar ninguém, e o Bahia já fechou com 3 reforços. Óbvio que falta o clube anunciar ainda, e esse anúncio pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer até o final dessa semana, porque o Bahia já tá acertado com os 3 jogadores que eu mencionei agora, e pode fechar com esse zagueiro argentino que teve a notícia ontem, né, no Sport TV, que o Eric Faria deu. Mas a gente já percebe uma movimentação diferente do clube em relação ao ano passado. O Bahia teve um início muito bom do Campeonato Brasileiro, só que a reta final do Bahia não foi condizente ao início. Por quê? Porque faltou elenco, porque faltou energia mesmo, né, dentro do elenco para conseguir retomar a boa fase e para conseguir terminar o campeonato pelo menos entre os 6 primeiros. Faltou gás pro Bahia, essa que é a verdade. Faltou elenco também. Se o Bahia tivesse um elenco melhor, um elenco mais qualificado, se na janela de transferências conseguisse se reforçar e conseguir aumentar a qualidade do elenco, ou energizar esse elenco da forma que precisava, né, como o Lúcio conseguiu no meio do ano passado, mas não era só ele, precisava de mais pelo menos 2 reforços junto com ele, a gente poderia ter terminado em uma colocação mais acima no Brasileirão. Não foi o suficiente, a gente terminou em 8º, o suficiente para ir para pré-Libertadores, e esse ano de 2025 o Bahia parece não repetir o mesmo erro do ano passado. O Bahia contrata um atacante, né, um ponta esquerda, era uma necessidade desse elenco. Se o Eric Pulga se lesiona por mais tempo, se ele fica fora, né, por mais tempo no restante da temporada, no final da temporada, a gente poderia se lamentar muito porque não teria um jogador decisivo como ele. A gente pode complicar por não ter um zagueiro, e o Luiz Gustavo já chegou, ou seja, é mais uma opção interessante para o setor defensivo. E o gol, que era a posição mais carente do Bahia, né, nesse início de ano, nesse meio de ano já, que o Bahia não tinha um goleiro que passasse confiança, e agora, pelo menos aparentemente, tem um goleiro mais de segurança, né? Um goleiro mais seguro, que é o João Paulo, um goleiro que é bem verdade que vem sem muito tempo sem atuar, mas é um cara que tem um respeito muito grande, assim, tem uma qualidade absurda, isso aí é inegável, e todo mundo sabe do potencial que ele tem. Então o Bahia faz diferente do ano passado, acerta nas contratações, pode fechar com mais um zagueiro e tem tudo para terminar bem a temporada, diferente do que aconteceu em 2024. O Bahia hoje é o 4º colocado, vai se criando uma gordura em relação ao 5º, ao 6º, e é importante que a gente continue, né, nessa pegada, que a gente continue somando pontos contra adversários difíceis, adversários que ou estão na parte de baixo da tabela, mas a gente sabe que tem muito potencial ainda para conseguir subir, ou adversários que sejam diretos mesmo, que estejam na parte de cima, Mirassol, São Paulo, Botafogo, outras equipes, né, que dão na parte de cima da tabela e que podem ser adversários diretos do Bahia até o final do Campeonato Brasileiro por uma vaga na Libertadores. E falando sobre esse zagueiro argentino, o Marco de Cesare, né, a informação ontem veio do Eric Faria, num programa do Sport TV. O Eric Faria não estava participando ali da mesa, né, da discussão, só que ele mandou mensagem, né, para os
apresentadores, né, para os jornalistas que estavam apresentando o debate lá no Sport TV, falando que o Marco de César acertou com o Bahia. Eu não tenho essa informação, então eu não vou falar aqui para vocês, meu povo, o Bahia fechou com o Marco de César. Informação veio do Eric Faria e também veio confirmada pelo meu Bahia. Não vou fazer isso porque eu não tenho essa confirmação. Só que o Eric Faria é uma fonte, meu amigo, bem, assim, importante, né? Um cara que trabalha na Globo, tem muitos contatos e tal, aquela coisa toda. Então, se o Eric Faria deu essa informação, algum fundo de verdade tem, ou alguma fonte muito específica ele tem, seja no futebol brasileiro, seja no futebol argentino também, porque o Marco de César, para mim, é um dos melhores zagueiros do futebol argentino, se não for o melhor zagueiro sub-23 do campeonato argentino. Um cara que é liderança no Racing, ele é um cara, assim, fenomenal na zaga do Racing, eleito um dos melhores zagueiros do campeonato, um cara que tem uma segurança absurda, é canhoto, tem uma velocidade também que surpreende, uma qualidade técnica, é um jogador que parece muito com o Santiago Mingo, e que, segundo a imprensa argentina, o Bahia estaria pagando quase 60 milhões de reais para contratar o jogador. O Bahia estava fechando com o Luiz Gustavo, que era o zagueiro que o clube estava procurando. Essa informação do Marco de César me pega com muita surpresa, porque em nenhum momento eu vi esse burburinho, né, rolando sobre o Bahia poder contratar o Marco de César. Eu vi sim saindo na imprensa argentina, só que não batia nada relacionado com aquilo que eu tinha checado com as minhas fontes. Se o Bahia de fato tiver acertando essa contratação, primeiro que é uma contratação que eleva muito o nível do elenco do Bahia, a gente teria ótimos zagueiros, Santiago Mingo, Gabriel Xavier, o Marco de César, o Luiz Gustavo chegando agora, né, um zagueiro para futuro, o David Duarte, que vem fazendo uma boa temporada, seria de fato uma zaga, uma senhora zaga que o Bahia teria. Isso pode indicar duas situações. A primeira, o Rezende está saindo. Será que o Luiz Gustavo é uma reposição direta à saída do Rezende? Pode ter acontecido. Ou o Bahia estaria já procurando um zagueiro faz tempo, e aí o Luiz Gustavo foi uma oportunidade de mercado, e aconteceu. Ou o Marco de César também, uma oportunidade de mercado, uma chance de sair do Racing, uma chance de se fazer negócio. O Bahia achou o valor, né, condizente com a realidade do atleta e quis adquirir o jogador em definitivo. Enfim, não sei o que aconteceu, ou se de fato o Santiago Mingo já está pensando em sair no final da temporada e o Bahia se antecipou, trouxe uma oportunidade de mercado, um jogador que seria para o final do ano. Eu não sei qual é a ideia do Bahia com essa contratação, caso de fato ela esteja acontecendo, mas é uma contratação que eleva muito o nível do Bahia se ela acontecer. Eu vou dar uma checada, né? Eu tô recebendo essa informação agora, eu já tô buscando ela já há algum tempinho aqui, já tô conversando com algumas pessoas para saber se de fato essa informação confirma ou não. Só que, meu povo, assim, é uma informação muito boa. Se o Bahia estiver fechando com o Marco de César, pelo amor de Deus, uma senhora zaga. O Marco de César é uma referência lá no Racing. É um cara que joga muita bola. O melhor zagueiro do campeonato argentino, na minha opinião. Ele joga muita bola, ele atua no Racing, um dos maiores times lá da Argentina, que tá na Libertadores agora, né? Tá nas quartas de final da Libertadores. Se eu não estou enganado, vai enfrentar o Vélez na Libertadores, nas quartas de final. E também, assim, no campeonato argentino, sempre na parte de cima da tabela, sempre jogando em altíssimo nível. 23 anos de idade, argentino, um cara da seleção sub-23 argentina também, um cara de excelente nível. E aí a gente vê a diferença do ano passado, que eu comentei com vocês no início do vídeo, para agora 2025. O Bahia de 2024 errou em não fazer contratações no meio do ano para oxigenar o elenco. O Bahia de 2025 parece não ir na mesma linha do de 2024. Entende que é uma necessidade, entende que se era preciso, faz as movimentações e agora espera para ver se vai dar resultado ou não no final da temporada. O Bahia está se mantendo muito firme dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, com altos e baixos, né, devido ao excesso de jogos, ao desgaste físico, o aumento das lesões, só que mesmo assim o Bahia consegue competir em alto nível, praticamente quase em todas as competições, para conseguir os êxitos e para conseguir também terminar na parte de cima da tabela no final do Campeonato Brasileiro. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.